Que a paz de Cristo esteja em sua vida, esteja cada dia mais a graça do Senhor sobre você. Neste momento eu quero compartilhar com você sobre 2 métodos de evangelismo. Sabe, amados, nós não podemos perder a chama evangelística. A igreja moderna tem, perdido a visão, perdido a chama evangelística, tem entrado em controvérsia, em discussões teológicas e perdido a visão da missão principal da igreja, que é alcançar almas para o reino de Cristo. Olha só, a igreja primitiva, ela praticava 2 métodos de evangelismo: o evangelismo em massa e o evangelismo pessoal. E é interessante que o próprio Jesus praticava os 2 modelos de evangelismo. Jesus praticava o evangelismo em massa, quando estava nas multidões, pregando o evangelho do reino, falando do reino de Deus. Ele alcançava milhares de pessoas numa só reunião, falando do amor do Pai, tocando os corações daquelas pessoas. Mas ao mesmo tempo Jesus compartilhava com uma só pessoa, como foi com Nicodemos, como foi com Bartimeu, o evangelismo pessoal. E é muito interessante, amados, porque esse modelo também foi um dos discípulos de Cristo, chamado Filipe, que era um dos diáconos da igreja, também praticava da mesma forma. Filipe foi a Samaria e começou a pregar às multidões, começou a pregar Cristo, E ali ele começou a expulsar os demônios, curar as pessoas, mostrando e demonstrando com poder que Cristo estava vivo. Olha que coisa tremenda. Mas ao mesmo tempo Filipe fazia o evangelismo pessoal, ministrando a uma só pessoa, como ele fez isso evangelizando o eunuco. É impressionante isso, né? E é interessante. O evangelismo em massa é bem verdade que exige de um ministro experiente que tem um chamado específico para esta área, para ministrar as massas, falar de Cristo às multidões de forma que sejam alcançados, que as pessoas compreendam o evangelho, Mas mesmo assim, todos esses que têm um chamado para o evangelismo em massa, ele também tem uma experiência, ou deve ter uma experiência também de ministração do evangelismo pessoal, nem que seja com a sua pessoa. Mas os 2 evangelismos são muito importantes. O evangelismo pessoal é muito importante, porque a igreja, todos os filhos, todo discípulo, ele pode fazer esse trabalho, entende? Porque nem todos vão ser chamados para o evangelismo em massa, mas todos podem dar testemunho de Cristo para uma só pessoa. Como e aonde? Ele pode testemunhar no seu trabalho, Ele pode testemunhar na sua escola, quando for comprar pão na padaria, quando for ao mercado, aonde quer que for encontrar alguém, aproveitar o momento e a oportunidade de falar de Cristo. Isso é evangelismo pessoal, E é tão interessante que depois de 100 anos aproximadamente, aos 400 anos, que a igreja começou a entrar nas discussões teológicas, a visão foi perdendo, o fogo foi, do evangelismo, a paixão foi diminuindo. Só muitos anos depois, aproximadamente no século XVIII, que começou o despertamento do evangelismo em massa, do evangelismo pessoal, um pouco mais para frente. Mas o evangelismo em massa, especificamente com John Wesley, com Moody, com Finney e com tantos outros homens, de Deus, que Deus levantou no decorrer da história para o evangelismo em massa. John Wesley ia para a praça, colocava um caixote na praça, pregava e as pessoas vinham ouvir a mensagem que John Wesley pregava, Mas tinha outras pessoas que iam para o evangelismo pessoal, aquele evangelismo, uma só pessoa, porque nem todos têm esse chamado, para o evangelismo em massa, mas todos podemos testemunhar de Cristo aonde quer que seja. E é uma coisa interessante, as pessoas que fazem um evangelismo pessoal vão alcançar pessoas que nunca, talvez, um evangelista em massa vai alcançar. A mesma coisa, o evangelista em massa certamente alcançará pessoas que aquele que farão o evangelismo pessoal também nunca vão alcançar. Por isso que é um time, uma organização, um corpo trabalhando, cada um dentro de uma função. O importante
evangelizar, testemunhar de Cristo, aonde quer que seja. E esse modelo de evangelismo não pode parar. Evangelismo em massa e o evangelismo pessoal. E depois do século mais recente, a igreja foi descobrindo o evangelismo pessoal. Mas ainda falta muita coisa. É importante, sabe, despertar. É importante entender, sabe, que precisamos voltar àquele rudimento do trabalho evangelístico da igreja primitiva, que não era perfeito, mas funcionava. Mas eu quero dizer para os irmãos, sabe, Deus tem nos dado essa oportunidade de fazer o evangelismo tanto pessoal, né, a uma só pessoa, como evangelismo em massa, tanto aqui em nosso país, Brasil, como em outras nações, o evangelismo em massa, por onde temos ido. Olha só, desenvolva a sua mentalidade para crescer em Cristo e testemunhar de Cristo na sua comunidade. Entende? Ajudar o seu pastor, ajudar a sua igreja local, aonde você estiver. Você pode ser um instrumento, um agente, sabe, de multiplicação, aonde Deus vai usar a tua vida para alcançar pessoas que estão no precipício da vida, que estão à beira da morte, que estão, sabe, longe de Cristo, caminhando para o inferno. Você pode ser um instrumento de Deus para alcançar essas pessoas. Não se esquive do seu chamado, sabe? Torne-se um discipulador, torne-se um evangelista, aquele que ganha, sabe, almas, aquele que faz o discipulado pessoal. Em nome de Jesus Cristo. E juntos podemos fazer uma grande obra para Cristo, mudar a vida dessas pessoas, transformar ela no nome de Jesus Cristo, levar multidões de pessoas aos pés de Cristo com a mensagem da cruz, né? Paulo disse em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então o poder de Deus vai se manifestar quando pregamos o Evangelho, quando falamos da cruz, quando falamos que Cristo ressuscitou e de que Ele muda o rumo do homem perdido, que Ele veio morrer pelos nossos pecados, que Ele sabe que Ele vai voltar. Olha só, isso muda a história do homem, da mulher, daquela pessoa perdida. Então, nossa finalidade aqui foi falar que havia dois modelos de evangelismo, o evangelismo em massa e o evangelismo pessoal. Glória a Deus por isso. Essa chama não pode apagar. Voltemos ao evangelismo em massa. Para você que tem um chamado do evangelismo em massa, voltemos ao evangelismo pessoal. Para toda a igreja é um chamado, para toda a igreja. Ir de casa em casa e tocar as pessoas, curar as pessoas, restaurar a vida, ministrar cura em nome de Jesus Cristo. Você é útil no reino de Deus. Você não é incapaz, porque o Senhor te deu poder. Lucas 10:19. O Senhor Jesus disse, eis que eu vos dei poder para pisar serpente e escorpião em toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. A ordem foi dada, sabe? A ordem foi dada, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então só nos resta agora obedecer a ordem que está no imperativo. Ide e fazei discípulo. Seja ele no evangelismo em massa, seja ele no evangelismo pessoal, seja ele, sabe, como for. Deus quer usar nossas vidas, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a igreja, Deus quer usar você, ministro, sabe? Esteja pronto para um grande mover de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Continuaremos esses estudos. Agora, por que evangelizar? Continue conosco. Sabe, se inscreva nesse canal. Nos ajude, divulgue esse trabalho. E seja uma bênção também no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo.